Fiquei do lado de fora da capela, escondida atrás de uma árvore, observando sorrir para o fotógrafo. Mara estava radiante em seu vestido marfim. Grant estava imponente, orgulhoso, com o braço em volta da cintura dela como se nunca tivesse pertencido a nenhum outro lugar. Os convidados aplaudiram. A música aumentou. E assim, o homem com quem me casei há 29 anos beijou minha irmã no altar. Meu coração não disparou. Não se partiu. Não mais. Aquele estrago já estava feito há muito tempo. Agora, ele apenas permanecia ali, silencioso, dolorido, firme. O que eles não sabiam, enquanto posavam para fotos e eram aplaudidos, era que eu já havia enviado o presente de casamento deles. Um envelope azul claro, com selo de primeira classe, endereçado ao senhor e à senhora Grant Weller. Dentro, eu havia colocado um único pedaço de papel, seu extrato bancário final. Nenhuma palavra, nenhuma nota, nenhum aviso, apenas números. Frio, claro e definitivo. Ele logo descobriria que a conta que vinha desviando há meses não existia mais. Eu a esvaziei na semana anterior, discretamente, legalmente, completamente. Minha aposentadoria, minhas economias, meus anos de sacrifício, tudo fora do seu alcance. Dizem que a vingança se come fria. Eu discordava. Eu nunca quis vingança. O que eu queria era que o sangramento parasse, que a dor nas minhas costelas passasse, que o espelho me mostrasse alguém que eu reconhecesse novamente. Quando me virei e voltei para o carro, não olhei para trás. Não precisava. Eu sabia o que viria. Não hoje. Hoje, eles beberiam champanhe e mentiriam um para o outro sobre a eternidade. Mas em poucas horas, talvez amanhã, ele abriria aquele envelope. Talvez ela estivesse ao lado dele. Talvez eles rissem no início, confusos. Mas, eventualmente, ele entenderia. O dinheiro tinha sumido, e com ele, qualquer poder que ele achasse que ainda tinha sobre mim. O mundo continuaria girando, o sol nasceria e, em algum momento dessa mudança silenciosa, eu começaria de novo. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias impactantes. Meu nome é Lena. Eu era esposa, irmã, cuidadora, até que reescreveram esses títulos sem me perguntar. Mas foi assim que os retomei. Antes de tudo desmoronar, minha vida era estável. Não perfeita, mas plena, familiar. Eu era o tipo de mulher que se lembrava de aniversários, que dobrava roupa no mesmo dia em que saía da secadora, que fazia o jantar do zero porque acreditava que significava alguma coisa. Eu tinha um ritmo e achava que nós, Grant e eu, estávamos dançando juntos. Nos conhecemos com pouco mais de 20 anos, ambos trabalhando no turno da noite em um hospital em Omaha. Eu era enfermeira. Ele trabalhava na manutenção. Ele vinha ao meu andar com um esfregão em uma mão e uma piada na outra. Ele me fazia rir quando eu estava cansada demais para chorar, principalmente durante aquelas longas e trágicas noites no pronto-socorro. Ele dizia que eu era a primeira pessoa que realmente o via, e eu acreditava nele. Grant não tinha muita grana. Não tinha faculdade, nem economias, mas tinha sonhos. Queria abrir o próprio negócio de construção civil, e eu queria ajudar. Então, fiz o que sempre faço, me doei. Fiz turnos extras. Pulei férias. Disse a mim mesma que era amor. E talvez fosse. Talvez ainda conte como amor quando você é a única que o carrega. Quando completei 40 anos, tínhamos uma casinha numa rua tranquila, um carro decente e uma vida construída apenas com suor e promessas. Não tínhamos filhos. Os tratamentos de fertilidade nunca deram certo para nós, mas tínhamos um ao outro. Ou assim eu pensava. Toda sexta-feira à noite, assistíamos a filmes antigos. Todo domingo, eu fazia pão de banana. Toda manhã, eu o beijava de despedida na porta. Havia conforto em nossa rotina. E mesmo que a paixão tivesse diminuído, eu achava que a lealdade era inabalável. Depois de quase 3 décadas, você para de procurar faíscas e começa a se aconchegar no calor.
Era assim que eu achava que o amor deveria ser na nossa idade: estável, perdoador, familiar. E quando a Mara apareceu, precisando de um lugar para ficar, nem foi a questão. Ela é minha irmãzinha, 6 anos mais nova, divorciada pela segunda vez, sem ter para onde ir. Ela me ligou chorando e, em um dia, eu já tinha arrumado o quarto de hóspedes. Ela costumava ser uma pessoa rebelde. No ensino médio, eu era a irmã responsável, sempre apagando as luzes atrás dela, para encobrir seus horários de recolher perdidos, mas eu a amava intensamente. Fui eu quem lhe trouxe sopa quando ela teve faringite estreptocócica, quem a ajudou a comprar seu primeiro carro, quem lhe emprestou dinheiro quando seu segundo casamento começou a afundar. Então, quando ela se mudou para cá, foi como se tivéssemos completado o ciclo. Eu disse ao Grant que seriam apenas alguns meses. Ele não discutiu. Até brincou que íamos virar uma casa de repouso. No começo, foi estranhamente agradável, como ter uma versão mais jovem de mim mesma em casa novamente. Ela ajudou na cozinha. Ela nos fez rir durante o jantar. Ela disse coisas como: "Vocês dois são tão fofos juntos." E eu acreditei que ela falava sério. Eu não percebi na época que minha irmã não estava admirando a nossa vida. Ela estava se inserindo nela. Olhando para trás agora, me pergunto quando tudo começou. Quando ela o viu pela primeira vez, não como seu cunhado, mas como um homem que ela desejava. Eu me pergunto quando ele parou de vê-la como parte da família e começou a observar o balanço dos quadris dela. Mas, naquela época, eu não via nada disso. Ou talvez eu tenha me recusado a ver. Porque quando você constrói sua vida em torno de duas pessoas, seu marido e sua irmã, é impensável que eles conspirem para destruí-la. Eu ainda fazia o almoço dele de manhã, ainda ouvia Mara chorar pelo ex-marido à noite, ainda dobrava as roupas deles, ainda marcava consultas no dentista, ainda era cola, como todos sempre diziam que eu era. O que eles não viram, o que eu não vi, foi que a cola seca. Ela racha. Ela mantém as coisas juntas muito depois de elas já terem se desfeito. Essa era a minha vida antes. Uma casa onde minha irmã dormia no final do corredor, onde meu marido me beijava para me despedir todas as manhãs. Um lar construído com base em hábitos e esperança. E eu ainda não sabia que ambos, o homem que escolhi e a irmã que protegi, já estavam esculpindo os alicerces sob mim. Mas eu descobriria, e quando descobrisse, não me desintegraria. Eu construiria algo novo, silenciosamente, com precisão, permanentemente. Era uma tarde de domingo no início da primavera, um daqueles raros dias no Nebraska em que o inverno finalmente dá as caras e o sol aquece os ossos novamente. Estávamos fazendo um churrasco no quintal. Grant convidou alguns de seus colegas empreiteiros e suas esposas, e eu passei a manhã preparando salada de batata e marinando frango. Mara entrava e saía da cozinha, oferecendo-se para ajudar, mas principalmente bebendo vinho e conversando. A grelha fumegava, as risadas ecoavam, e tudo parecia normal por fora. Mas me lembro do momento exato em que algo mudou, algo que eu não tinha um nome para então, mas que não consigo esquecer agora. Eu tinha acabado de colocar uma bandeja de cachorros quentes quando peguei Grant observando Mara. Sem olhar de relance, sem aquele olhar casual e familiar que se dá a alguém que está contando uma história engraçada. Não. Isso era diferente. Os olhos dele se demoraram nela de um jeito possessivo, curioso, másculo. Mara usava um vestido decotado e florido, inventando alguma história sobre o ronco terrível do ex-marido. Ela riu e se inclinou para a frente, e Grant não se limitou a observá-la. Ele a absorveu. Foi sutil, mas inconfundível, um lampejo que se estendeu por apenas um segundo a mais. Fiquei paralisada por um instante. A bandeja balançou em minhas mãos. Então pisquei, sacudi a cabeça e me forcei a sorrir enquanto distribuía a comida. Disse a mim mesma que tinha imaginado aquilo, que talvez estivesse interpretando mal porque não tinha dormido bem ou porque Mara sempre flertava com todo mundo. Era só a natureza dela. Mas mais tarde naquela noite, quando estávamos limpando, mencionei isso ao Grant. Fiz uma piada leve, algo como: "Você estava realmente ligado na história da Mara sobre o ex-namorado roncando."
Ele não riu. Em vez disso, ergueu uma sobrancelha e disse: "Você está sendo ridícula, Lena. Ela é sua irmã." Aquilo doeu. Não foram as palavras, na verdade. Foi o tom, desdenhoso, como se eu estivesse paranoica, como se eu tivesse me envergonhado. E talvez eu tivesse. Deixei para lá. Não queria parecer insegura, principalmente em relação à minha irmã mais nova. Não era quem eu era. Eu era a pessoa estável, a sensata, a esposa que não fazia cenas nem acusações. Mesmo assim, algo em mim continuava inquieto. Nas semanas seguintes, comecei a notar pequenas coisas, quase imperceptíveis, indícios de algo estranho. Eu entrava na sala e os encontrava sentados muito juntinhos no sofá, assistindo a algo na Netflix. Eles se desfaziam rapidamente, muito rapidamente. Ou Grant ria daquele jeito baixo e profundo que costumava guardar só para mim. Certa vez, cheguei em casa mais cedo do supermercado e os encontrei na garagem. Mara disse que estava ajudando a reorganizar as ferramentas, mas seu cabelo estava despenteado e sua risada soou forçada. Grant parecia um garoto pego fugindo. Não disse nada naquela vez, nem na seguinte, nem na outra, porque dizer algo significaria confrontá-lo, e confrontá-lo significava que eu teria que aceitar a possibilidade de que meu marido, meu melhor amigo e minha irmã, do meu próprio sangue, estivessem me traindo sob o meu próprio teto. Então, eu contei histórias para mim mesma, que eles estavam se conectando porque tínhamos passado por tanta coisa ultimamente, que Grant estava apenas grato pela minha ajuda e pela dela, que eu estava imaginando coisas porque a menopausa estava mexendo com minhas emoções. Eu não confiava no meu instinto. Eu confiava neles. Mas os pressentimentos não desaparecem só porque você os silencia. Eles apenas se aprofundam. Eles apodrecem. Houve um momento, semanas depois, em que vi Mara passar por Grant e tocar levemente seu braço. Não foi um flerte. Não foi inapropriado, mas era familiar. Familiar demais. E Grant não se mexeu. Não olhou em volta. Apenas a deixou, como se não fosse novidade. Foi nesse momento que parei de mentir para mim mesma. Eu não disse nada. Ainda não. Mas uma parte de mim começou a observar. Observar de verdade. Cada olhar, cada toque, cada silêncio que se prolongava por um segundo a mais. A primeira bandeira vermelha havia sido hasteada. Eu não a arranquei. Não os confrontei. Mas parei de fingir que ela não estava lá. E isso, de forma silenciosa e perigosa, foi o começo do fim. Olhando para trás, não aconteceu de uma hora para outra. Não foi um golpe único, uma traição clara ou uma discussão aos berros que terminou com portas batendo. Não, o fim do meu casamento veio como uma erosão, lenta, silenciosa e devastadora. Era o tipo de destruição que se instala quando você está cansado demais para notar e leal demais para olhar com atenção. No começo, eram as pequenas ausências. Grant parou de perguntar como tinha sido meu dia. Ele costumava me esperar acordada quando eu trabalhava no turno da noite na clínica, sentado na poltrona com uma caneca de chá do jeito que eu gostava. Mas agora ele já estava dormindo, ou fingindo dormir. Eu chegava em casa e encontrava a casa escura, sobras na geladeira e silêncio. As conversas se transformavam em trocas de palavras monossilábicas. Eu perguntava como estavam os negócios dele. Bem. Eu perguntava se ele queria ir ver aquele filme novo que o empolgava. Não. Eu mencionava que Mara talvez estivesse procurando apartamentos em breve, e ele dava de ombros sem tirar os olhos do celular. Seu afeto se esvaía como o calor de uma xícara de café esquecida. Nem me lembro da última vez que ele segurou minha mão antes de tudo desmoronar. Mas não foi só o que ele parou de fazer. Foi o que eu comecei a fazer para compensar. Preenchi o silêncio com barulho, limpando a casa obsessivamente, cozinhando para os colegas dele, fazendo mais horas de trabalho voluntário. Disse a mim mesma que estava apenas ocupada. Não queria acreditar que estava sendo ignorada. E então vieram os olhares. Não para mim, mas para além de mim,
como se eu fosse parte do papel de parede, sempre ali, mas sem merecer atenção. Grant costumava elogiar minha comida, tocar minhas costas ao passar por trás de mim na cozinha. Mas agora, quando eu cozinhava seu frango ao limão favorito, ele mal tocava no prato. Não estou com fome, murmurou. Não, obrigado, nem sorriso, apenas desinteresse, como se eu tivesse me tornado desagradável junto com a comida. A presença de Mara adicionava uma tensão estranha a tudo. Ela flutuava pela casa como uma hóspede que abusara da hospitalidade, alegre, barulhenta, sempre bem vestida, sempre presente. Ela usava perfume na mesa do café da manhã. Riu um pouco demais das piadas secas de Grant. Ofereceu-se para ajudá-lo a lavar os carros nos fins de semana e depois riu por tê-lo espirrado acidentalmente com a mangueira. No começo, eu a culpava. Depois, me culpava. Comecei a me vestir melhor em casa, arrumar o cabelo, passar batom antes do jantar. Eu queria ser vista novamente, ter importância. Pensei que se eu me esforçasse um pouco mais, facilitasse um pouco as coisas, talvez Grant me olhasse como antes. Mas, não importava o que eu fizesse, parecia que eu estava desaparecendo aos seus olhos, como se estivesse me tornando uma peça de mobiliário, útil, mas esquecível. A negligência emocional transformou-se em algo mais duro. Crítica. Sutil, mas cortante. Você está exagerando, ele dizia se eu perguntasse sobre seu tom de voz. Você está sempre cansado, ele murmurou uma vez quando desmaiei durante um filme. Quando mencionei a ideia de fazer uma viagem de fim de semana só nós dois, ele deu um sorriso irônico e disse: Você acha que isso vai resolver alguma coisa? Essa foi como um tapa. Não era só o que ele dizia. Era a maneira como ele dizia, como se eu fosse o problema, como se meus esforços fossem constrangedores. E eu me sentia envergonhada por tentar, por ter esperança, por ainda acreditar em uma versão de nós que aparentemente não existia mais. Parei de compartilhar coisas. Parei de pedir opiniões. Comecei a jantar na sala de estar assistindo a reprises antigas, em vez de ficar sentada sozinha à mesa. Lembro-me claramente de uma noite. Eu estava em pé na pia, lavando a louça, e ouvi Grant e Mara rindo na sala. Aquela risada profunda e natural que as pessoas compartilham quando se sentem seguras. Parei, com a esponja na mão, e ouvi a alegria deles como um estranho bisbilhotando uma festa para a qual não foi convidado. Foi nessa noite que algo dentro de mim se transformou, não em raiva, mas em reconhecimento. Eu não era mais participante do meu próprio casamento. Eu era apenas um ruído de fundo. E quando alguém te apaga emocionalmente, não o faz de uma só vez e com crueldade. Eles fazem isso em escolhas silenciosas e cotidianas, em olhares não dados, em gentilezas não ditas, em espaços antes cheios de amor, agora ecoando com indiferença. Eu ainda não estava com raiva, não completamente. Eu ainda tinha esperança, ainda tentava, ainda usava os brincos favoritos dele uma noite só para ver se ele notaria. Ele não notou. E foi aí que eu percebi que algo precioso estava se esvaindo. E eu era o único lutando para mantê-lo vivo. Era uma noite de sábado no início de junho quando aconteceu. Meu 53º aniversário. Eu não queria muita coisa, apenas um jantar tranquilo com a família, algumas velas, talvez algumas risadas para me lembrar de que ainda tinha algo a que valia a pena me apegar. Grant insistiu que recebêssemos em casa. Vamos manter a casa pequena, disse ele. Só algumas pessoas importantes. Isso deveria ter significado alguma coisa. Aquela frase, pessoas importantes. Na época, pensei que era a maneira dele de dizer que eu era importante, que seria a maneira dele de mostrar que ainda me via. Agarrei-me a essa esperança como uma mulher se afogando se agarra a um galho que passa. Passei a maior parte do dia preparando, assando frango, arrumando a mesa com os pratos deliciosos, reorganizando a sala de estar para que ficasse acolhedora. Mara chegou por volta do meio-dia, de jeans branco justo e blusa de lantejoulas, me deu um beijo na bochecha e disse: Feliz aniversário, maninha, antes de desaparecer para enrolar o cabelo. Às 18 horas, a casa estava cheia. Não apenas com os poucos que importam, mas com pelo menos 20 pessoas que eu não reconheci.
A maioria eram amigos de Grant do mundo da construção civil, barulhentos e meio bêbados quando chegaram. Mara assumiu as funções de recepcionista como se a casa fosse dela. Servia vinho, contava piadas e se inclinava para Grant sempre que ria, e ele deixava. Pior ainda, ele se inclinava para trás. Eu me sentia como um fantasma em casa. Mesmo assim, tentei. Sorri, distribuí pratos, conversei um pouco. Continuei esperando o momento, a torrada, o bolo, algo que me mostraria que aquilo ainda era sobre mim. Mas o momento nunca chegou. Então, em algum momento entre a sobremesa e a limpeza, alguém, um homem que eu nem conhecia, brindou e disse: "Vamos brindar a verdadeira rainha desta casa." Meu coração se alegrou, pensando que talvez, só talvez, alguém tivesse se lembrado, que talvez Grant o tivesse incitado a fazer aquilo. Mas então ele se virou para Mara. Para Mara, ele disse: "Por manter Grant são e manter esta casa funcionando como um hotel. Você é uma joia." As pessoas riram e aplaudiram. Grant sorriu, sorriu de verdade, e bateu seu copo no dela. Fiquei ali, segurando uma garrafa de vinho vazia, o som do meu próprio coração batendo forte nos ouvidos. Não falei. Não chorei. Apenas fui até a cozinha, joguei a garrafa no lixo e fiquei olhando pela janela por um longo tempo. Eu nem conseguia mais ouvir as risadas atrás de mim. Parecia que vinham de outra vida. Poucos minutos depois, Mara entrou, com as bochechas coradas de vinho e elogios. Ela me viu ali e disse: "Ah, não seja tão séria, Lena. Era só uma brincadeira." Mas não era. Não era brincadeira quando as pessoas esqueciam de quem era o aniversário. Não foi brincadeira quando ninguém trouxe um presente, nem mesmo o Grant. Não foi brincadeira quando ele a beijou na bochecha enquanto ela lhe entregava outra bebida. Mais tarde, depois que os convidados foram embora e a casa ficou em silêncio, perguntei diretamente a Grant: "Por que você não disse nada? Por que você não o impediu?" Ele olhou para mim, com os olhos vidrados e impacientes, e disse: "Você está exagerando. Nem sempre é sobre você." E lá estava. Aquela frase, "nem sempre é sobre você", ecoou mais alto que a torrada. Não foi apenas descuido, foi cruel. Ele poderia ter me defendido. Poderia ter lembrado a eles quem eu era. Poderia ter me visto, mas não o fez porque não queria. Naquela noite, não dormi. Deitei na cama ao lado de um homem que roncava pacificamente depois de me despedaçar na frente de uma sala cheia de gente. Fiquei olhando para o teto e repassando cada sorriso que ele dava a ela, cada piada que eles compartilhavam, cada olhar que se voltava para Mara como se ela fosse o centro da nossa casa. Foi a primeira vez que me senti verdadeiramente humilhada. Não apenas magoada, não apenas ignorada, mas desnudada diante dos outros. Esquecida, apagada. E o pior: ninguém percebeu. Ninguém me chamou de lado. Ninguém disse que aquilo era errado. Nem minha irmã, muito menos ela. Aprendi algo naquela noite. Quando as pessoas estão acostumadas ao seu silêncio, seu sofrimento não as perturba. Sua ausência não as assusta. Mas eu estava farta de ser a quieta. Eu ainda não sabia, não completamente, mas algo dentro de mim havia rachado. E através dessa rachadura, algo mais começou a crescer. Algo nítido, algo claro. E nunca mais seria silencioso. Uma semana depois do meu aniversário, o silêncio entre Grant e eu já era tão denso que chegava a ser sufocante. A humilhação ainda me atormentava como uma refeição não digerida. Ele não se desculpou. Nem sequer reconheceu a noite. A vida seguiu em frente, segundo ele. Assistia a jogos de beisebol à noite. Mara fazia expresso pela manhã. E eu vagava de cômodo em cômodo como se já fosse um fantasma na minha própria casa. O ponto de virada aconteceu numa quarta-feira à tarde. Lembro-me vividamente porque era dia de lavar roupa, o único ritual que eu ainda mantinha como se importasse. Eu estava dobrando toalhas no quarto quando Grant entrou, sentou-se na beira da cama e expirou como se estivesse se preparando para um discurso. "Lena", ele começou,
precisamos conversar. Essas 4 palavras nunca levam a nada de bom. Parei, toalha na mão, e sentei-me ao lado dele. Meu estômago embrulhou, mas não demonstrei. Acho, continuou ele, que nós dois sabemos que isso não está funcionando há algum tempo. Pesquei. O que não está funcionando? Isso. Nós. Esperei. Não vacilei. Não chorei. Só queria ver até onde ele iria, se teria a decência de dizer o que realmente estava acontecendo. Eu mudei, disse ele. Você mudou. E talvez a gente só tenha se distanciado. Se distanciado. Depois de 30 anos de lealdade, de cozinhar, de cuidar dele quando ele estava gripado, de cobrir suas faturas atrasadas, de receber os amigos dele e engolir meus sentimentos? Tínhamos nos distanciado. Eu sentia meu pulso na garganta. Você está apaixonado por ela? Ele olhou para o chão. Silêncio. E esse era o meu sistema. Resposta. Eu não queria que isso acontecesse, disse ele finalmente. Mas as coisas são diferentes com Mara. Ela me vê. Ela me escuta. Quase ri. Queria gritar, jogar alguma coisa, perguntar a ele que tipo de mulher trai a própria irmã e que tipo de homem permite isso. Mas não o fiz. Fiquei sentada, imóvel, dobrei a toalha no colo e disse: então eu vou. Ele olhou para cima. O quê? Eu vou, repeti, com mais calma do que me sentia. Não vou morar nesta casa enquanto você brinca de casinha com a minha irmã. Ele gaguejou alguma coisa, talvez culpa, talvez alívio, mas eu não ouvi as palavras. Meu corpo se mexeu antes que meu cérebro pudesse acompanhar. Fui até o armário e peguei uma mala. Não levei tudo, apenas o essencial, algumas roupas, minha licença de enfermagem, meus diários, a pequena caixa de joias que minha mãe me deixou. Quando Mara chegou em casa, eu estava fechando o zíper da minha segunda mala. Ela me viu e congelou. O que está acontecendo? Não olhei para ela. Pergunte ao Grant. Espera, Lena, você não precisa ir embora assim. A gente pode conversar. Virei-me para ela, finalmente encontrando seus olhos. Você perdeu o direito de falar comigo no momento em que tocou nele. Sua boca se abriu e depois fechou. Ela não negou. Ela não se desculpou. Claro que não. Saí sem olhar para trás. Meu novo apartamento era um estúdio em cima da oficina de uma costureira aposentada, do outro lado da cidade. Cheirava a naftalina e lavanda. O papel de parede estava descascando e o aquecedor rangia como ossos no inverno, mas era meu. Não havia ninguém me esperando, nenhum comitê de boas-vindas, apenas uma cadeira empoeirada, uma caneca lascada e um silêncio que não era cruel, apenas vazio. Na primeira noite, chorei mais do que em anos. Não porque sentisse falta deles, não porque me arrependesse de ter ido embora, mas porque a enormidade de estar verdadeiramente sozinho finalmente se instalou. Eu dormia num colchão no chão. Usava caixas como mesas de cabeceira. Comprava mantimentos com cupons e trabalhava meio período limpando casas para sobreviver. Minhas mãos rachavam de alvejante e meus joelhos doíam à noite. Havia dias em que eu mal falava uma palavra em voz alta. E, no entanto, todas as noites, eu abria meu diário e escrevia uma frase: você ainda está aqui. Porque eu estava, despedaçada, sim, abandonada, sim, mas não destruída. As pessoas pensavam que eu tinha acabado, que eu tinha ido embora para sempre desaparecido, que eu iria sumir silenciosamente em alguma vida esquecida. Mas o que elas não entendiam, o que nem eu tinha percebido completamente ainda, era que eu não estava indo embora. Eu estava caminhando em direção a algo, e não voltaria ao mesmo. Existe um tipo de solidão que não vem de estar sozinho. Vem de ser esquecido, apagado enquanto você ainda respira, ainda tenta, ainda espera que alguém perceba o silêncio que te engole por inteiro. Foi aí que vivi por um tempo. Meu novo apartamento, acima da garagem da Sra. Callahan, tinha pouco mais de 37 metros quadrados.
Tinha uma cozinha minúscula com um fogão que chiava ao ser aceso, um espelho no banheiro que distorcia meu reflexo e janelas que chacoalhavam quando o vento soprava. Mas a pior parte não era o espaço. Era o que eu trazia para ele, o peso da traição, as perguntas que me tiravam o sono, o eco de uma risada que antes era minha, agora compartilhada entre meu marido e minha irmã. Meus dias se misturavam. Eu acordava às 6, esticava os joelhos doloridos e vestia a mesma calça jeans do dia anterior. Depois, andava 2 quarteirões para pegar o ônibus para o meu primeiro trabalho de limpeza. Algumas casas eram gentis, cheias de pessoas educadas e com café deixado para mim no balcão. Outras eram frias, não rudes, apenas indiferentes. Elas me viam como parte do cenário, a mulher invisível com o balde e as luvas. Às vezes, eu me via refletido nos eletrodomésticos brilhantes. Eu parava, encarando um rosto que mal reconhecia. Meu cabelo, antes espesso e preso com cuidado, havia rareado, ficado grisalho e pendia mole em um rabo de cavalo. Meus olhos pareciam cansados, não apenas pela falta de sono, mas pela ausência de ser visto. Certa manhã, depois de esfregar o banheiro de um estranho até minhas costas doerem, sentei-me na copa do escritório da agência, comendo um sanduíche de atum sozinha. Outra mulher entrou, jovem, provavelmente de 22 anos, com pele impecável e AirPods enfiados nos ouvidos. Ela me olhou de relance e então olhou 2 vezes. Você não era enfermeira ou algo assim? Perguntou. Juro que já te vi na clínica antes. Assenti lentamente. Ela piscou. Então, o que aconteceu? Não respondi. Apenas sorri, pequeno e educado, e voltei para o meu sanduíche. Mas a pergunta dela me seguiu até em casa. O que aconteceu? Não foi um evento único. Foi o acúmulo de 100 pequenos abandonos, o aniversário com o qual ninguém se importava, os olhares que se demoravam entre eles, as noites em que dormia ao lado de um homem que já havia me deixado em seu coração. Comecei a perder a noção do tempo. Os dias desapareciam. Eu me encontrava parada no corredor do supermercado, olhando para uma lata de sopa, sem saber há quanto tempo estava ali. Pulava refeições, não por protesto ou autopiedade, mas porque comer parecia uma tarefa árdua. Certa vez, encontrei uma foto antiga em uma gaveta, eu e Grant no nosso 10º aniversário de casamento, em frente a uma cabana nas Montanhas Rochosas. Meus braços o envolviam. Ele havia beijado o topo da minha cabeça pouco antes de a foto ser tirada. Eu parecia feliz, segura, amada. Fiquei olhando para aquela foto por um bom tempo. Então, dobrei-a e coloquei-a numa caixa com a etiqueta não mais. Foi um ato simbólico, talvez pequeno, mas senti algo, uma despedida, talvez, ou o começo de uma. Uma das noites mais difíceis veio depois de um dia longo e chuvoso. Eu tinha acabado de voltar de um trabalho onde o dono da casa me repreendeu por deixar marcas na janela. Minhas meias estavam encharcadas, meu casaco cheirava a mofo e minhas mãos estavam tão machucadas que ardiam quando eu as lavava. Acendi uma única vela e sentei-me de pernas cruzadas no chão, enrolada num cobertor. Olhei para aquela chama pelo que pareceram horas. Não chorei. Não gritei. Apenas sentei, completamente vazia. Aquele era o fundo do poço. Não porque eu não tivesse nada, mas porque me sentia um nada. Eu não era mais esposa, não era mais irmã, mal era mulher, apenas um nome num contrato de aluguel e um par de mãos limpando a bagunça dos outros. Mas aqui está a questão sobre o fundo do poço, ele é sólido. Não há mais para onde cair. E, pela primeira vez em meses, esse pensamento me deu uma estranha paz. Se aquilo era o pior que poderia ser, se este chão frio e silencioso era o fundo do poço, então talvez eu pudesse finalmente parar de me preparar para o próximo golpe. Talvez eu pudesse respirar. Talvez, dali, eu pudesse começar a subir. Começou como uma tarefa simples, um plano para esvaziar a velha caixa de arquivo que eu havia trazido de casa quando me mudei. Eu não a abria desde que saí. Ela me seguiu como uma sombra indesejada para dentro do apartamento, enfiada na parede embaixo do cabideiro, acumulando poeira enquanto eu trabalhava, me recuperava, sobrevivia.
Mas em um sábado chuvoso, depois de esfregar 2 apartamentos um após o outro, sentei-me no chão da minha pequena sala de estar, abri a lixeira e comecei a separar declarações de imposto de renda antigas, registros médicos, cartões de aniversário, um recibo amassado de um restaurante de beira de estrada onde Grant e eu paramos uma vez depois de nos perdermos em uma viagem. Era como vasculhar o museu de uma vida que havia morrido sem funeral. E então encontrei uma pasta com o rótulo Finanças Conjuntas, 401k Investimentos. Quase a joguei para o lado. Eu já tinha me resignado a recomeçar financeiramente. Saí sem advogados, sem brigar. Ele poderia ficar com a casa, os móveis, até mesmo com a louça que eu comprei aos poucos. Eu não queria brigar por migalhas quando o casamento já estava em ruínas. Mas a curiosidade, ou talvez o instinto, me instigou. Dentro da pasta, havia 3 extratos de conta. Reconheci os 2 primeiros como antigas contas poupança conjuntas, há muito esvaziadas. Mas o terceiro, esse me deixou perplexo. Era uma conta de aposentadoria em meu nome, um rolover que eu havia criado anos atrás, depois de deixar meu emprego na enfermagem. Lembrei-me de depositar o cheque de rescisão lá, pensando que ele cresceria silenciosamente, intocado, até nos aposentarmos. Grant se ofereceu para cuidar da papelada, e eu deixei. Eu confiava nele. Meus dedos tremiam enquanto eu examinava a impressão. Havia saques recentes, vários grandes. O saldo havia diminuído para quase nada. A última transação ocorrerá apenas 2 semanas antes, um saque de exatamente $18.000. Objetivo: pagamento do evento, depósito para o casamento de Mara e Grant. Fiquei olhando para a linha por tanto tempo que as letras começaram a ficar borradas. Minha respiração ficou presa na garganta. Meu corpo estava congelado, não de choque, mas de uma calma sinistra que me arrepiava mais do que qualquer raiva jamais conseguiria. Ele tinha usado meu dinheiro, dinheiro que ganhei em anos de jornadas dobradas, férias perdidas, pés doloridos e uniformes hospitalares manchados de sangue. Ele pegou sem pedir, sem hesitar. Nem teve a decência de esconder. Simplesmente presumiu que eu não notaria, que nunca verificaria, ou pior, que eu não era importante o suficiente para verificar. Deixei a declaração no chão como se fosse frágil. Naquele momento, tudo, cada sinal de alerta, cada insulto silencioso, cada traição, se encaixou. Não se tratava de amor. Não se tratava de paixão ou de me apaixonar por alguém novo. Tratava-se de direito, de conveniência. Ele me usou como alicerce para construir seu negócio, seu estilo de vida e, agora, sua nova vida. E quando a estrutura ficou pronta, ele foi embora e recolocou a placa na porta sem nem se dar ao trabalho de repintar as paredes. Minha mente girava, não de desgosto, mas de propósito. Peguei meu velho laptop, liguei-o e comecei a acessar contas que eu não acessava há anos. Troquei senhas. Verifiquei saldos. Investiguei a legalidade desses saques e descobri que, embora a conta estivesse em meu nome, eu nunca havia revogado oficialmente o acesso dele, mas agora eu podia. E o fiz. Em menos de 1 hora, transferi o restante dos fundos, o pouco que restava, para uma nova conta privada. Liguei para o banco, revoguei todas as autorizações e solicitei extratos eletrônicos a partir de então. Então imprimi um último extrato, o que mostrava o saldo final, vazio. Coloquei-o num envelope. O ato foi silencioso, quase meditativo, como costurar o último ponto numa ferida que você finalmente parou de fingir que não existe. Eu não chorei. Eu não gritei. Apenas sorri, fraco e seguro. Esta era a prova, não do que ele tinha feito, eu já sabia disso, mas de quem eu tinha sido e de quem eu não era mais. Coloquei o envelope na minha pequena mesa, pronto para ser endereçado. Não por despeito, mas por sinceridade. Eles teriam seu casamento. Teriam suas alianças, suas fotos, seu bolo. Mas eu teria isto, o pedaço final do meu silêncio, o tipo de silêncio que diz muito, o tipo que encerra capítulos. Na manhã seguinte à descoberta do extrato bancário, acordei antes do sol nascer.
Não por causa de pesadelos ou tristeza desta vez, mas porque minha mente estava clara, não entorpecida, não caótica, apenas imóvel, como se algo pesado tivesse finalmente saído do meu peito durante a noite. Preparei uma xícara de café preto e sentei-me perto da janelinha do meu apartamento, ouvindo a chuva bater no vidro. A manhã deveria ter sido horrível, cinzenta, fria, daquelas que me faziam querer me esconder debaixo dos cobertores e esquecer o mundo. Mas, em vez disso, eu me sentia alerta, consciente. Durante meses, eu vinha me movendo pela vida como uma versão oca de mim mesma, trabalhando, comendo, sobrevivendo. Mas agora, algo havia mudado. Eu não estava mais apenas sobrevivendo. Eu estava observando, pensando, planejando. Peguei meu diário, aquele onde escrevia uma frase todas as noites só para me lembrar de que ainda existia. Naquela manhã, escrevi uma frase diferente: ele me subestimou. Foi nesse momento que o fogo retornou. Silencioso, sem barulho, sem um grito ou um colapso, apenas um reconhecimento lento e deliberado do meu próprio poder. Comecei a ver minha vida com novos olhos. Olhei ao redor do meu apartamento, não com vergonha, mas com gratidão. O papel de parede descascando? Meu. A xícara de chá lascada? Meu. O silêncio? Todo meu. Pela primeira vez em anos, eu não estava pisando em ovos, nem me preparando para palavras ásperas ou olhares de desprezo. Ninguém estava olhando para julgar se eu dobrava toalhas do jeito errado ou ria alto demais da TV. Eu tinha liberdade. Era crua e desconhecida, mas era real, e mudou tudo. Naquele dia, fui ao brechó local e comprei uma escrivaninha simples de madeira, arranhada e desbotada, mas resistente. Levei-a para casa, limpei cada centímetro e a coloquei perto da janela. Esse seria o meu espaço, não para trabalhar, mas para construir, para pensar. Peguei cadernos velhos cheios de ideias que eu havia rabiscado durante meus dias de enfermeira, planos de educação em saúde, workshops de bem-estar e até guias de refeições para cuidadores. Eu tinha me esquecido daquela parte de mim, a mulher que costumava ensinar, organizar, liderar, a mulher que um dia considerou abrir uma agência de assistência domiciliar e desistiu do sonho porque Grant disse: parece muito trabalhoso. Mas agora, não havia ninguém para dizer não, ninguém para revirar os olhos, ninguém para drenar minha energia com suas necessidades. Naquela noite, pesquisei recursos para pequenas empresas na biblioteca. Eu não sabia se algum dia lançaria algo, mas sabia que precisava começar a alimentar a parte de mim que estava faminta há muito tempo. Mara e Grant provavelmente estavam planejando arranjos de mesa e provando bolos. Que bom para eles! Que construíssem sua mentirinha perfeita sobre as cinzas da minha lealdade. Eu estava farto do luto. Outra coisa começou a acontecer também. Comecei a ocupar espaço novamente, aos poucos. No restaurante da esquina, onde eu costumava fazer meus pedidos em silêncio e sentar no fundo, comecei a cumprimentar a garçonete pelo nome. Participei de uma aula de yoga de fim de semana para mulheres com mais de 50 anos, não porque eu fosse flexível, eu não era, mas porque eu queria sentir meu corpo novamente, alongá-lo, lembrar que ele era meu. Na aula, havia uma mulher chamada Glória que me lembrava de mim mesma, quieta, gentil, mas com olhos que viam tudo. Depois da nossa segunda sessão, ela disse: você tem uma força calma. É raro. Quase chorei, não pelo que ela disse, mas porque fazia tanto tempo que ninguém me notava, que ninguém me via de verdade. O engraçado é que eu não tinha mudado da noite para o dia. Eu ainda tinha contas para pagar. Minhas costas ainda doíam do trabalho. Mas algo fundamental havia mudado. Eu não me sentia mais invisível. Eu ainda estava ali. E, mais importante, eu pertencia àquele lugar, não como esposa de alguém, não como irmã de alguém, mas como Lena. Lena, que deu mais do que deveria. Lena, que foi queimada e traída. Lena, que agora estava em terra firme, mais silenciosa, mais sábia, mais feroz. Eu não sabia exatamente o que viria a seguir, mas sabia que seria meu. O despertar não foi estrondoso. Não foi dramático. Foi silencioso, firme, claro, e foi o começo de tudo.
Quando faltava um mês para a data do casamento, eu já tinha começado a assentar os tijolos de algo que eu não ousava construir há muito tempo, uma vida só minha, nos meus termos. Mas eu não estava interessado em confrontos dramáticos ou declarações de vingança. Nada de gritos, nada de cenas. Aquele não era eu, e nunca tinha sido. Eu queria algo mais limpo, algo mais silencioso, algo definitivo. Comecei a planejar em silêncio. Tudo começou com a papelada. O extrato financeiro que eu havia impresso, aquele que mostrava a conta de aposentadoria esvaziada, estava cuidadosamente dentro de uma nova pasta marcada como entregue. Adicionei mais uma página, uma breve impressão do histórico de transações da conta, com o nome dele anexado a cada saque. Sem comentários, sem acusações, apenas fatos. Em seguida, veio o cartão. Fui a uma papelaria boutique no centro da cidade, daquelas com piso de madeira rangente e cartões caríssimos impressos em papel texturizado cor marfim. Escolhi um que dizia: "Desejo a você uma vida inteira de felicidade" em elegantes letras douradas. Estava em branco por dentro. Coloquei os papéis no envelope e o selei com um adesivo que dizia Senhor e Senhora Grant Weller. Foi a única coisa que enviei para o casamento deles. Sem presentes, sem arrependimentos. Enquanto o mundo exterior continuava girando, fornecedores de casamento, listas de presentes, postagens sorridentes de noivado no Facebook de Mara, eu me concentrei em estabilizar minha base. Em silêncio, fechei a última conta conjunta que eu e Grant tínhamos, aquela que ele tinha esquecido que eu tinha acesso. Restavam apenas algumas centenas de dólares, mas não era pelo dinheiro. Era pelo ato, por recuperar os pedaços de mim que ele havia deixado espalhados como moedas soltas. Também liguei para o Detran e me certifiquei de que o carro, aquele que ele ficou com ele depois que me mudei, não estava mais em meu nome. Ele insistiu que eu o deixasse para que Mara pudesse usá-lo para procurar emprego. Que mentira! Imaginei-os dirigindo pela cidade no meu veículo, com música tocando, janelas abertas, sem pensar duas vezes em como chegaram lá. Preenchi a papelada da liberação sem hesitar. Deixei que eles cuidassem do registro, impostos, inspeções. Eu já tinha terminado de limpar a bagunça dele. Não foram apenas os passos tangíveis que marcaram essa fase. Foi quem eu me tornei nesse processo. A cada manhã, eu acordava com mais clareza. Não começava mais meus dias com medo. Não havia mensagens inesperadas, nem comentários passivo-agressivos durante o café da manhã, nem olhares me observando para medir o quanto eu dava e o pouco que eu pedia em troca. Havia apenas eu. Comprei um quadro de cortiça e preguei um bilhete nele: faça em silêncio. Deixe que eles sintam em voz alta. Esse se tornou meu mantra. Continuei trabalhando meio período, mas agora andava com uma postura mais ereta. Inscrevi-me para uma aula local de educação financeira no centro comunitário, sentada ao lado de mulheres que estavam aprendendo a administrar orçamentos após divórcio, falência e até abuso. Estávamos todas nos reconstruindo. Um deles me disse: "Você não parece quebrado." E eu respondi: "Estava. Só cansei de esperar que alguém consertasse." Quanto mais eu me preparava, mais poderosa me sentia. Não era mesquinharia. Não era vingança. Era reivindicação. Eles achavam que eu tinha ido embora em silêncio, com o rabo entre as pernas, apagada para sempre. Mas eu não tinha ido embora. Eu tinha recuado. Eu tinha recalibrado. Cada detalhe era intencional. Cada ação era legal, limpa, precisa. Até selecionei o dia exato em que o envelope chegaria, a manhã do casamento deles. Não por crueldade, mas por simbolismo. Porque o timing é tudo. Deixe-os comemorar. Deixe-os sorrir. Deixe-os brindar, e deixe aquele envelope repousar silenciosamente sobre a mesa de presentes, entre caixas embrulhadas em fitas e cartões escritos à mão, indistinguível do resto, até que deixou de ser. Esse era o poder do silêncio, da compostura, de se mover nas sombras enquanto dançavam sob os holofotes, alheios. É fácil subestimar alguém que não grita, que não ameaça, que se afasta com graça em vez de veneno. Mas graça não significa fraqueza. Às vezes é um aviso.
E eu havia passado meses me tornando o tipo de mulher que não precisava anunciar seu retorno, porque é verdade. Embrulhada naquele envelope, selada com finalidade, chegaria sem uma única palavra minha. E falaria mais alto do que qualquer coisa que eu pudesse dizer. Algo extraordinário acontece quando você para de precisar que as pessoas reconheçam sua dor, quando você para de esperar por desculpas que não vêm ou explicações que não o satisfariam mesmo se viessem. O poder que você achava que eles tinham sobre você começa a enfraquecer, não porque eles mudaram, mas porque você mudou. Essa mudança começou lentamente depois que fechei o envelope do casamento. Na minha mente, Grant e Mara ainda viviam como se fossem o centro do universo de todos, postando fotos de noivado em jeans combinando, organizando brunches com amigos que antes enchiam minha sala de estar, atualizando suas redes sociais com legendas como: encontrei aquele que minha alma esperava. Não respondi. Não assisti às histórias deles, mas ouvi coisas. Pequenas ondas voltaram a mim por meio de amigos em comum, conhecidos e até mesmo da recepcionista do meu antigo salão de beleza, que casualmente mencionou tê-los encontrado. O que eles não sabiam, o que ninguém sabia, era que enquanto eles brincavam de casinha, eu estava reconstruindo a fortaleza que eles achavam que tinham demolido. Certa manhã, enquanto caminhava para casa depois da biblioteca, encontrei Clarice, uma antiga vizinha do nosso condomínio. Ela estava praticando caminhada rápida com duas amigas, todas com roupas esportivas combinando. Quando ela me viu, seus olhos se arregalaram. Lena, meu Deus, como você está? Ela perguntou, com a voz um pouco estridente. Eu sorri. Estou bem, obrigada. Ela hesitou. Eu ouvi sobre, bem, tudo. Sinto muito. Assenti, sem precisar que ela terminasse. Então veio a pausa, aquele momento constrangedor e hesitante em que alguém decide se deve ou não dizer o que realmente está pensando. Sabem, acrescentou ela, olhando para as amigas, nós as convidamos para jantar na semana passada. Algo parecia estranho. Estranho como? Perguntei, genuinamente curiosa. Ela baixou a voz. Ele continuou falando de você, mencionou como você foi embora antes que eles pudessem conversar, como você ficou emocionalmente abalada por anos. Mara mal falou a noite toda. Pisquei, não de surpresa, mas de reconhecimento. É isso que os narcisistas fazem quando a plateia muda. Eles reescrevem a história, se colocam como vítimas antes que alguém possa dizer a verdade. Grant não suportava a ideia de que eu tivesse ido embora nos meus próprios termos, de que eu não tivesse implorado, de que eu simplesmente tivesse ido embora. Clarice tocou meu braço. Só queria que você soubesse que nem todo mundo está acreditando. E foi nesse momento que senti o poder começando a se manifestar. Eu não tinha dito uma palavra. Não tinha contado o meu lado para ninguém além de mim mesma. E, no entanto, ele estava se espalhando. O silêncio começara a falar por mim. A próxima mudança veio através de algo menor, uma mensagem da mãe dele. Lena, estou com saudades. Podemos conversar? Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. A mãe de Grant, Judith, sempre foi fria comigo, não cruel, apenas distante. Eu nunca fui boa o suficiente para o filho dela, mesmo quando o mantinha à tona. Quando nos separamos, presumi que ela tivesse ficado do lado dele. Finalmente respondi, curto e neutro, claro. Nos encontramos para um café naquele fim de semana. Ela parecia mais magra, mais cansada do que eu me lembrava. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela mexia o chá. Não sei o que aconteceu, disse ela, mas sei como aconteceu. Eu o criei melhor do que isso. Eu não o defendi. Eu não a confortei. Eu só queria te ver, acrescentou. Você sempre foi da minha família. Outra mudança, outra voz voltando ao centro, não porque eu exigisse, mas porque a ausência tem peso. Porque as pessoas começam a perceber o desequilíbrio quando a pessoa quieta que ignoravam não está mais lá para manter as coisas unidas. E talvez Grant também tenha sentido isso. Uma semana depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Podemos conversar? Te devo muito. Não respondi.
Ele não entrou em contato porque se arrependia do que tinha feito. Ele estava entrando em contato porque a história que ele havia inventado estava se desfazendo. As pessoas faziam perguntas que ele não conseguia responder. A versão de mim que ele lhes dava não correspondia à mulher que eles lembravam, forte, consistente, real. É isso que importa no silêncio. Ele não é passivo. É paciente. Enquanto eles se preocupavam com a própria imagem, em provar que tinham vencido, eu estava lançando as bases, não para a vingança, mas para a resiliência. Cada decisão que tomei, cada limite que impus, lentamente moveu o chão sob eles. E eles não perceberam. O poder nem sempre ruge. Às vezes, ele se move como água, suave, imparável. Quando perceberam que a maré havia virado, já era tarde demais. O dia do casamento chegou como qualquer outro sábado. Mas eu sabia exatamente o que estava por vir. Eu tinha marcado no meu calendário semanas atrás, não com expectativa ou amargura, mas com intenção. Naquela manhã, enquanto eles se preparavam para fazer os votos, eu estava fazendo torradas na minha pequena cozinha, tomando café e observando a luz se mover lentamente pela parede, pacífica, estável, sozinha, mas não mais solitária. Ao meio-dia, eu sabia que o carteiro teria entregue meu envelope, aquele endereçado ao Sr. e Sra. Grant Weller, escrito na minha letra cursiva mais limpa, escondido entre as sacolas de presentes brilhantes e pacotes com monogramas de pessoas que pensavam estar celebrando o amor. Lá dentro estava a verdade. A verdade dele, o extrato bancário final, o histórico de transações mostrando exatamente como ele esvaziou o fundo de aposentadoria que significava para o nosso futuro. Um rastro silencioso e inegável de egoísmo e traição. Não havia bilhete, nem veneno, apenas números. Eu não tinha planejado ouvir o que aconteceria em seguida. Presumi que nunca saberia, e por mim tudo bem. Mas a vida tem um jeito de voltar atrás quando você menos espera. 2 dias depois do casamento, meu telefone tocou. Era Denise, uma antiga amiga em comum que trabalhava com buffet e havia sido contratada para coordenar a recepção. Não nos falávamos há mais de 1 ano, e eu quase não atendi. Mas algo em mim estava curioso. Eu não ia me envolver, disse ela, mas você merece saber o que aconteceu. Ela descreveu tudo em detalhes. Aparentemente, eles guardaram a inauguração dos presentes para a manhã seguinte, organizando um pequeno brunch na casa da mãe de Grant. Era para ser algo intimista, apenas para amigos próximos e familiares. Quando Mara abriu o envelope, seu sorriso teria congelado. Ela olhou para o papel como se estivesse escrito em outra língua e, lentamente, o passou para Grant, sem dizer uma palavra. Ele empalideceu, mortalmente pálido. Releu o texto 2 vezes, depois 3. Segundo Denise, ele murmurou algo sobre ser um erro, que devo ter entendido mal, antes de sair abruptamente da sala. Ele só voltou depois de quase 20 minutos. Quando voltou, sua camisa estava encharcada de suor e suas mãos tremiam. Mara estava lívida. Ela exigiu respostas e, pelo que me contaram, foi aí que tudo começou a desmoronar. Não apenas a bagunça financeira, mas a história que ele contou a ela, as mentiras que ele inventou para se tornar o herói e eu a vilã. Acontece que ele não mencionou quanto do meu dinheiro foi investido no casamento deles. Ele não lhe dissera que a conta que estava usando não era dele. Deixará acreditar que era financeiramente estável, responsável e até generoso. Mas o jornal dizia a verdade. E quando mentiras encontram o papel sempre vence. Nunca vi nada parecido, disse Denise. Foi como se a sala inteira tivesse se mexido. As pessoas começaram a cochichar. Mara correu escada acima. Judith, a mãe dele, chegou a se desculpar em voz alta pelo que aconteceu. E o Grant? Parecia que ele queria que o chão se abrisse e o engolisse. Eu não disse nada. Apenas ouvi. E enquanto ouvia, não senti alegria, nem regozijo, apenas clareza. Não se tratava de vingança. Tratava-se da verdade encontrando seu caminho, como uma semente crescendo através de uma rachadura na calçada, silenciosa, persistente. Eu não precisava levantar a voz.
Eu não precisava estar naquela sala. Eu já tinha falado sem falar. Denise hesitou antes de encerrar a ligação. Não sei qual era o seu plano, Lena, mas seja lá o que for, funcionou. Sorri. Não era um plano. Era apenas a verdade. E essa verdade, dita de forma clara e calma, tinha causado mais estragos do que qualquer discussão aos berros. Naquela noite, dei uma longa caminhada. O ar estava fresco, o céu pintado com o dourado do fim da primavera. A cada passo, eu me libertava demais, da vergonha dos anos que passei me encolhendo, do medo de nunca ser vista, nunca ser ouvida, porque eu tinha sido. Por fim, o confronto não aconteceu num tribunal. Não aconteceu numa discussão aos berros durante o jantar. Aconteceu nos meus termos, em silêncio, com força. Aconteceu quando parei de tentar ser compreendido e simplesmente defendi o que eu sabia. E isso, no final, foi mais alto do que qualquer coisa que eu poderia ter dito. Você disse que o pós-casamento deles foi tranquilo, pelo menos superficialmente. Nenhuma mensagem de raiva de Grant. Nenhum pedido de desculpas falso de Mara. Apenas silêncio. Um silêncio pesado e revelador. Mas a justiça, aprendi, nem sempre bate à porta. Às vezes, ela se aproxima silenciosamente e se instala ao seu lado como se pertencesse ali. 2 semanas após o casamento, recebi uma carta pelo correio, um envelope branco simples, sem endereço de remetente. Dentro, havia um aviso da Receita Federal endereçado a mim, solicitando esclarecimentos sobre as declarações de renda conjunta dos 3 anos anteriores. Referia-se a várias deduções e distribuições de uma conta empresarial na qual eu supostamente tinha participação. Meu coração apertou por um instante. Grant cuidou da maioria dos nossos impostos durante os anos em que dirigiu sua empresa de construção, e eu os aprovei sem muita atenção. Mas isso foi antes. Peguei a carta e imediatamente dirigi até a mesma advogada que me ajudou a fechar a conta de aposentadoria, uma mulher perspicaz e meticulosa chamada Sheila Mercer. Ela revisou o aviso, folheou meus documentos e então se recostou na cadeira com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Bem, disse ela, isso vai ser interessante. Acontece que Grant havia declarado vários anos de imposto de renda usando meu nome em algumas de suas deduções fiscais. No papel, parecia que eu era coproprietário da empresa dele, embora eu nunca tivesse assinado um único documento comercial e não tivesse nada a ver com suas operações cotidianas. A papelada era desleixada e, em alguns pontos, potencialmente fraudulenta. Senti um nó na garganta. Eles podem me responsabilizar? Ela balançou a cabeça. Não, não se agirmos agora. Mas eles podem responsabilizá-lo por apresentar declarações incorretas. Ela me ajudou a apresentar uma declaração juramentada me isentando de qualquer associação com a empresa, juntamente com uma declaração legal esclarecendo que eu não tive nenhum envolvimento. Em seguida, ela contatou a Receita Federal diretamente com os registros para comprovar. Em uma semana, eles iniciaram uma auditoria formal na empresa de Grant. Foi aí que a reviravolta começou a se desenrolar, não por minha causa, mas por causa das peças de dominó que começaram a cair nos bastidores. Uma semana depois, recebi uma ligação do Léo, meu irmão mais velho. Ele foi direto como sempre. Você sabia que o negócio do Grant fechou esta semana, né? Eu não sabia. Mas não precisava me fazer de surpreendido. Aparentemente, quando a auditoria começou, mais sinais de alerta surgiram: impostos não pagos, registros de folha de pagamento imprecisos, despesas pessoais debitadas em contas comerciais. Ele estava se virando com o tempo contado, e o casamento, com todas as suas despesas e visibilidade, atraiu uma atenção que ele jamais previra. De acordo com Léo, um dos subcontratados de Grant já havia entrado com uma ação judicial por salários não pagos, e um cliente de longa data, alguém que certa vez se sentou à nossa mesa de jantar e me chamou de calma no caos de Grant, desistiu de um acordo de 6 dígitos depois que a auditoria começou. O negócio dele estava desmoronando, aos poucos. Mara, que havia passado os últimos 6 meses exibindo sua nova vida online, de repente ficou em silêncio. As fotos pararam. As legendas secaram.
O Instagram dela, antes cheio de selfies na praia e fotos de brunch, foi substituído por uma única postagem no story que dizia: "Algumas pessoas nunca mostram quem são até que seja tarde demais." Não precisei adivinhar de quem se tratava. A justiça havia chegado, não em uma explosão dramática, mas como uma maré baixa e lenta. Levou tudo consigo: as mentiras, a arrogância, a ilusão de uma vida perfeita. Nunca disse uma palavra a nenhuma delas. Não me vangloriei. Não apareci. Simplesmente vivi a minha vida. Continuei dando aulas de bem-estar no centro comunitário. Ajudei uma das mulheres a elaborar um orçamento para escapar de um casamento abusivo. Comecei a escrever um blog, compartilhando partes da minha jornada sob um pseudônimo. Para minha surpresa, as pessoas leram. Mulheres me enviaram mensagens dizendo: "Você está contando a minha história." E no silêncio do meu apartamento, quando a noite caía ao meu redor, eu às vezes sorria. Não porque eles perderam, mas porque eu não perdi. Porque, no final, a mulher que saiu sem nada acabou ficando com tudo: nem dinheiro, nem vingança, mas paz, respeito próprio, liberdade. Essa foi a reviravolta, aquela que eles nunca previram, aquela que não gritou, mas sussurrou: "Eu sobrevivi a você. E agora estou livre." Cerca de um mês depois que a auditoria de Grant virou notícia no mercado financeiro local, recebi uma mensagem da Mara. Chegou por e-mail, não uma ligação, nem uma batida na porta, apenas um assunto que dizia: "Podemos conversar?" O corpo da mensagem era curto: "Lena, sei que não tenho o direito de perguntar isso, mas sinto sua falta. Sinto falta da minha irmã. As coisas não saíram como eu esperava. Só quero conversar. Por favor." Fiquei olhando para ela por um longo tempo, não porque não soubesse o que dizer, mas porque não tinha nada a dizer. A Mara que escreveu aquela mensagem não era aquela que riu ao lado do meu marido na minha cozinha, nem aquela que usava um vestido branco enquanto assinava o nome dela ao lado do dele. Que Mara fizera sua escolha, ousadamente, publicamente, sem hesitar. Mas esta Mara era diferente, mais branda, talvez, machucada, talvez humilhada. O mundo que ela e Grant construíram com tanto alarde começara a ruir. E agora ela estava se voltando para a única pessoa que presumia que sempre a alcançaria. Ela não estava errada em pensar que eu tinha lido a mensagem dela. Mas ela estava errada em pensar que eu ainda precisava dela. Mesmo assim, não apaguei o e-mail. Nem o marquei como lido. Simplesmente o deixei ali, como um livro empoeirado numa estante que eu não precisava mais abrir. Eu não queria vingança. Não queria uma discussão aos berros em que ela chorasse e eu ficasse paralisado. Não precisava de um pedido de desculpas motivado por culpa e não por remorso. Eu só queria paz. E a paz, eu aprendi, nem sempre vem com respostas. Às vezes, vem de abrir mão da necessidade delas. Uma semana depois da mensagem dela, encontrei alguém inesperado: meu irmão Léo. Não tínhamos nos falado muito desde a separação. Ele sempre fora próximo de Mara e Grant, e presumi que tivesse optado por permanecer neutro, em outras palavras, silencioso. Ele apareceu na minha aula de yoga de sábado, de todos os lugares, e esperou do lado de fora, de chapéu na mão, como um adolescente nervoso. "Ei", disse ele. "Você tem um minuto?" Assenti, cautelosa, mas curiosa. Sentamos em um banco do lado de fora do centro recreativo enquanto pessoas passavam por nós com mochilas de ginástica e crianças pequenas. Léo parecia mais velho do que eu me lembrava, talvez porque eu tivesse crescido, ou talvez porque a vida finalmente tivesse desgastado as paredes do seu próprio orgulho. "Eu devia ter ligado antes", disse ele. Eu não sabia como. Eu não sabia o que dizer. "Você não precisava dizer nada", respondi. "Você só tinha que aparecer." Ele assentiu, com os olhos vidrados. "Mara me contou o que aconteceu. Ela deixou muita coisa de fora no começo, fez parecer que você tinha desistido do casamento." "Eu não desisti", eu disse. "Fui expulso." Ele suspirou. "Eu acredito em você." Era tudo o que eu precisava. Ele não tentou defender ninguém.
Ele não tentou consertar nada. Ele apenas sentou comigo em silêncio, oferecendo o que minha irmã nunca teve: responsabilidade sem ego, remorso sem desempenho. Desculpe por não ter te defendido, acrescentou. Achei que ficar neutro me tornava um pacificador. Acontece que só me tornou um covarde. Estendi a mão e toquei a dele. Você está aqui agora. Não falamos muito sobre o passado depois disso. Não precisávamos. O que importava era que as pessoas que realmente me amavam começavam a encontrar o caminho de volta, não por culpa, mas por crescimento. Algumas semanas depois, recebi outro e-mail da Mara. Este era mais longo e mais direto. Ela admitiu que as coisas com Grant tinham desmoronado, que ele tinha começado a culpá-la pela auditoria, pelas consequências financeiras e até mesmo pelo fracasso do próprio negócio. Ela escreveu que ele era distante, raivoso e paranoico, e que ela não reconhecia o homem com quem havia se casado. Disse que finalmente entendia o que eu tinha vivido e que isso a assustava. Mas mesmo assim, não respondi, não porque não me importasse, mas porque finalmente me importava mais comigo mesma. Algumas pessoas retornam à sua vida porque querem cura. Outras retornam porque querem alívio das consequências. Levei muito tempo para aprender a diferença. Eu não ia esquecer aquela lição. Ora, o perdão, percebi, nem sempre se parece com reconciliação. Às vezes, significa apenas não precisar mais do pedido de desculpas para seguir em frente. Eu não a odiava. Eu simplesmente não precisava mais dela. E essa, eu acho, é a forma mais poderosa de liberdade, não raiva, não vingança, apenas libertação. Existe um tipo silencioso de força que se instala em seus ossos depois que você é quebrado e reconstruído, não no que você era, mas em quem você sempre deveria ser. Certa noite, meses depois do casamento deles e de tudo o que se seguiu, me vi sentada na varanda do meu minúsculo apartamento. Não era grande coisa, apenas uma laje estreita de concreto com um corrimão enferrujado e 2 vasos de plantas que eu estava aprendendo a cuidar, mas era meu. Naquela noite, o céu estava com um suave tom de lavanda, o ar fresco com o aroma da mudança das estações. Enrolei um xale nos ombros, servi uma taça de vinho tinto e abri um novo diário. A primeira página estava limpa, intocada, esperando. Olhei para ela por um longo tempo. Então escrevi: eu não perdi tudo. Apenas deixei ir o que nunca foi meu. Levou quase um ano para chegar aqui, não em distância, mas em clareza. Um ano de solidão que se transformou em solitude. Um ano de luto que lentamente se transformou em paz. Um ano de silêncio que me ensinou a me ouvir novamente. As pessoas sempre me viram como a pessoa estável, a doadora, a que consertava as coisas, a mulher que se mantinha calma enquanto os outros se enfureciam. E eu usava essa identidade como uma armadura, convencida de que ela me protegia, convencida de que me tornava valiosa. Mas em algum ponto do caminho, esse papel se tornou uma gaiola. Eu me entreguei até desaparecer. Consertei coisas que nunca foram minhas para consertar. Fiquei lá por muito tempo depois de ter saído. E então, um dia, eu fui embora, não com raiva, não para dar uma lição em ninguém, mas porque ficar significaria continuar a me trair silenciosamente, educadamente, diariamente. Aquele momento na varanda não foi repleto de fogos de artifício. Não houve um grande finale, nenhuma onda cinematográfica de música, apenas quietude, apenas respiração, apenas eu sentado na vida que havia reconstruído, uma decisão silenciosa de cada vez. Foi então que percebi que a cura não vinha de ver Grant cair ou o mar implorar. Não vinha da auditoria, do silêncio ou das tentativas de reconexão. Surgiu no momento em que parei de buscar o encerramento em pessoas que nunca foram capazes de me dar. Surgiu quando comecei a me escolher. Surgiu quando eu não precisava mais estar certa, apenas ser livre. Em algumas manhãs, ainda acordo com a dor da lembrança, um cheiro, uma música, um vislumbre da vida que pensei que teria. É isso que ninguém te conta sobre cura, ela não apaga o passado. Apenas o coloca em seu devido lugar. Agora, quando passo pelo nosso antigo bairro ou vejo um carro parecido com o dele, não recuo. Não desvio o olhar.
Apenas aceno para a mulher que eu costumava ser, aquela que se esforçou tanto para manter tudo sob controle e seguir em frente. Ela fez o melhor que pôde, mas eu a superei. Às vezes, as pessoas me perguntam se eu já as perdoei, Grant, Mara, até a mim mesma. Eu digo o seguinte: perdão não é algo que você deve aos outros. É um presente que você se dá quando o peso de carregar os erros deles se torna mais pesado do que o mal que causaram. Eu me desapeguei. Eu me libertei da amargura, da vergonha, da vontade de reescrever o passado. Libertei-me da esperança de que eles um dia entenderiam de verdade o que tiraram de mim. E, ao fazer isso, encontrei algo melhor do que vingança, paz sem permissão. Poucos dias depois daquele momento na varanda, voltei à mesma papelaria, onde comprei o cartão de casamento. Dei uma boa olhada nas prateleiras antes de escolher um novo cartão. Sem ocasião, sem motivo. Dizia simplesmente: um brinde à vida que você nunca esperou, e à beleza com que você se ergueu para encontrá-la. Comprei para mim e o guardo no espelho do meu quarto, onde o vejo todas as manhãs. Um lembrete de que enquanto eles estavam ocupados construindo algo alto, eu construí algo duradouro, não aos olhos dos outros, mas no espaço silencioso e sagrado de saber exatamente quem eu sou. E esse, no final, é o único encerramento que preciso.